Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Bem, estamos de volta com mais um Jornal da Rede Alesp, com notícias e informações para você. Tudo sobre a pandemia do coronavírus e o que acontece aqui dentro da maior casa legislativa do país, que os deputados fazem para você, por nós, pela população. Né, Fábio? Hoje estamos com bastante problemas técnicos, mas estamos conseguindo tocar o jornal aí. Vamos seguindo, né? E muito entrevistado bom. Tem uma próxima entrevista aí. Nós vamos falar um pouco de agro. A nossa próxima entrevista é com a doutora Daniela Maciel, que ela é analista da Embrapa Territorial. E vai falar sobre o método que avalia o impacto da tecnologia no agronegócio no Brasil. Bom dia, Daniela. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Daniela, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, Fábio, Lilian. Vocês me ouvem? Perfeitamente. Sim. Daniela, explica pra gente, por gentileza, o quanto a metodologia é importante para avaliar tecnologias da agricultura chamada 4.0. Oi, Fábio. Bem, a gente trabalhou nessa metodologia chamada Ambitec TICS com foco justamente em entender quais são os aspectos relacionados às tecnologias da informação e comunicação. E esses aspectos, eles permeiam aí diferentes dimensões, que são as dimensões ligadas ao meio ambiente, dimensões ligadas à economia e dimensões ligadas ao social. Então, a gente busca, com esse método, entender quais são as relações das tecnologias, das TICs, né, das diferentes TICs, nos aspectos ligados, por exemplo, a emprego. Então, se essas TICs se elas estão colaborando para gerar novos postos de trabalho ou o oposto, entender se essas TICs têm alguma influência no consumo ou no aumento de combustíveis fósseis, dos diversos aspectos que estão aí relacionados à agricultura. Então, é uma metodologia para justamente a gente conhecer mais sobre toda a conexão das tecnologias, né, que embora a gente esteja falando de um mundo digital, né, de tecnologias que estão associadas a um contexto binário, digamos assim, estão conectadas com o mundo real. Então, é preciso que a gente faça essa investigação, né, dentro dessa perspectiva de entender como é que elas estão interagindo com essas dimensões que eu citei, né, ligadas ao meio ambiente, ligadas à economia e também à nossa sociedade como um todo. Bastante interessante. Isso que você nos fala eu acho bastante interessante pelo seguinte, décadas atrás, quando a gente falava de agricultura, quando a gente falava das pessoas que trabalhavam plantando as coisas, normalmente a gente, até de uma forma pejorativa, falava assim, o caipira lá do interior. E hoje em dia eu faço muita reportagem de agronegócio, visito o campo, visito fazenda, visito o sítio, e eu percebo que hoje em dia a tecnologia está impregnada ali em todas as propriedades agrícolas. Hoje o agricultor que ignorar a tecnologia, ele está ultrapassado, ele não consegue nem ser mais competitivo nesse mercado, não é mesmo? Sem dúvida, Fábio. A tecnologia, né, a presença das TICs no mundo rural é cada vez maior. A Embrapa lançou agora, em final de junho, início de agosto, um trabalho bem extenso, feito aí em parceria com o Sebrae, para entender justamente como é que está esse uso, né? E a gente sabe que a gente tem muitos problemas ainda em relação à conectividade, mas sem sombra de dúvidas, as TICs vieram para dar suporte, não apenas para a gestão, mas para a produção, para aquilo que acontece na propriedade agrícola. Então, aquele produtor que não se atualizar em relação às TICs e não fizer uso, ele vai, com certeza, ter mais dificuldade. Então, eu acredito que vai ser um movimento natural, né? Assim como a gente viveu algumas revoluções dentro da agricultura, a gente passou aí, década de 60, depois a Embrapa, né, trouxe e potencializou muito mais a nossa agricultura, mas antes disso a gente viveu um momento em que a gente denomina de Revolução Verde, né? E agora a gente está vivendo esse outro momento da agricultura, que é a revolução, vamos chamar de Revolução 4.0, alguns chamam assim, outros de Revolução Digital, enfim, mas a gente está vivendo, sem dúvida nenhuma,
esse momento aí, e se a produção agrícola não acompanhar, né, na verdade é natural, é algo que só vem a somar. Então, aquele produtor que caminhar fora disso vai ter, sem dúvidas, mais dificuldade. Agora, Daniela, existem segmentos de mercado nesse setor agrícola que já utilizam a tecnologia mais em larga escala, vamos assim dizer, e existem outros segmentos que ainda estão mais precarizados. Vocês já fizeram um mapeamento assim por segmentos e têm encontrado diferenças entre esses segmentos de atuação agrícola? Olha, Fábio, esse foi justamente um dos objetivos dessa pesquisa que eu citei aqui, que foi realizada junto com o Sebrae. Entender justamente como é que os diversos segmentos, né, dentro do setor estão lidando com a tecnologia da informação e comunicação, com as TICs. Então, essa publicação ela nos mostra, né, os tipos de uso que se faz, quais são as TICs mais comuns e a maneira de se acessar as TICs, né? Isso tudo a gente consegue com mais detalhes através desse trabalho que foi feito pela Embrapa. Não vou adiantar aqui, nem vou correr o risco de passar qualquer informação que eventualmente possa comprometer o entendimento dos ouvintes. Então, eu estou citando aqui esse estudo, facilmente localizável dentro da página da Embrapa, basta entrar no embrapa.br, e esse estudo está sendo bem divulgado. Ele mostra aí um quadro bem interessante de como que a nossa agricultura hoje está lidando com as TICs, nesses aspectos que você acabou de ressaltar. Daniela, quem está falando é Lilian. A gente está num momento de pandemia, a gente sabe que o setor econômico, enfim, vários crescimentos do país pararam, né? Pararam devido a essa realidade e estão voltando progressivamente agora. No setor agrícola, os TICs ajudou para esse momento acelerar mais o processo ou também aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a maioria dos setores aqui no Brasil como no mundo que deu uma estacionada? O que aconteceu? Qual que é o cenário hoje que você fala, que você descreve sobre a agricultura junto com a tecnologia? Olha, Lilian, a gente tem, inclusive, ressaltado a importância do agro, né? E nesse momento de pandemia tem sido muito comum a gente associar a força da agricultura para o nosso país. E acredito que o nosso segmento, né, a agricultura, foi um dos únicos setores que está sentindo menos os impactos desse período pelo qual o mundo passa. E sem dúvida, né, agora eu vou pontuar aqui algumas TICs, né, vou citar em especial uma TIC da Embrapa Territorial, que é o mapa orgânico, e que é simplesmente um mapeamento colaborativo que exibe pontos de comercialização e de produção de produtos orgânicos, né? Então, essas tecnologias elas ascenderam nesse momento de pandemia como uma forma de, inclusive, apoiar, nesse caso do mapa orgânico, né, e em outros casos também, o pequeno produtor, que dentro do agro foi o segmento, né, o que mais sofreu, a produção familiar. Mas com o apoio dessas tecnologias, e eu acabei de citar o mapa orgânico, nós tivemos aí uma forma de apoiar essa produção, e de alguma maneira fazer com que ela escoe e chegue até os consumidores, né? Então, sem sombra de dúvidas, as TICs elas estão servindo nesse momento, em especial para a agricultura familiar. Daniela, nas minhas andanças Brasil afora e conversando com esses agricultores, eu percebo que o pessoal mais jovem, o adolescente, o jovem ali na faixa dos 20 anos, nem sempre ele quer ficar no campo. Então, já conversei com famílias que falam assim, eu não tenho mais para quem passar o bastão. A partir de agora, quando eu não aguentar mais trabalhar aqui na minha propriedade rural, os meus filhos, meus sobrinhos, todos eles preferem trabalhar na cidade, às vezes num trabalho administrativo, do que ficar no campo.
Conforme a tecnologia vai ganhando o campo, vai ganhando as propriedades agrícolas Brasil afora, você acha que pode mudar um pouco essa realidade? Você acha que pode o jovem se encantar pelos processos tecnológicos, invadindo as produções agrícolas e mudar de ideia quanto a essa coisa de ir para a cidade grande e preferir ficar no campo? Olha, Fábio, isso que você traz realmente é um dos problemas que o mundo todo enfrenta hoje, né? Que é justamente a permanência, essa passada do bastão. E a FAO tem num estudo feito com uma visão aí para até 2050, ela aponta a importância das TICs para fortalecer essa questão, para trazer mais condições de que o homem permaneça no campo e que a gente tenha o jovem, né, a juventude assumindo a propriedade e a gente tenha essa passada, né, essa permanência. Então, eu acredito, sim, que as TICs elas são uma forma da gente apoiar, né, e tornar atraente essa produção por parte dos jovens. Até porque hoje é possível se gerir, né, realizar a gestão. A gente sabe que em alguns casos é óbvio que a gente precisa estar na propriedade, mas em muitos outros casos é possível que a gente esteja acompanhando todo o processo distante da propriedade, né? Então é possível que eu esteja na cidade gerindo a minha produção através de um celular. Hoje isso já é realidade. Então eu acredito sim que isso é altamente possível e, citando novamente a FAO, penso que vai ser uma das saídas, né, o investimento em tecnologias da informação e comunicação, justamente para atrair os jovens, né, para que eles permaneçam e toquem o negócio familiar. Daniela Maciel, analista da Embrapa Territorial Campinas, eu quero agradecer bastante a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp hoje. Fábio, eu que agradeço e fico à disposição de vocês e de todos os ouvintes para qualquer outra questão relacionada ao Ambitec TICs e esse universo das tecnologias da informação e comunicação. Muito obrigada. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Fábio, a gente acabou de fazer essa entrevista para você ver que a tecnologia agora até na agroindústria ela tem ajudado. E principalmente você vê ela falando que nesse tempo de pandemia, os pequenos produtores rurais, né, que é familiar que eles dizem, tem ajudado bastante. Ajuda e é fundamental, viu, Lília? Hoje o pequeno agricultor, se virar as costas para a tecnologia, ele está dando o primeiro passo para estragar o negócio dele. Não sobrevive, né? Não sobrevive. A tecnologia, ela assemelha muito a fazer, como é que se diz, planejamento, né? O planejamento financeiro ajuda demais, né, com a Exatamente. tecnologia. E o fato de o jovem hoje gostar muito de coisas tecnológicas e essa tecnologia estar se espalhando o Brasil afora, pode realmente, como ela mesmo concordou, mudar essa realidade, fazer com que mais jovens queiram ficar no campo, queiram ficar no interior e não venham tentar a vida na cidade grande, que às vezes é uma vida muito mais dolorosa, muito mais difícil do que a vida agradável que ele levava no campo, né? Com certeza, né? Acho que aqui é muito menos qualidade de vida, né? Interior a gente tem qualidade de vida. Vamos lá que agora a gente vai a mais informações para você, telespectador. 1.790.000 beneficiários recebem hoje mais uma parcela do auxílio emergencial. Entre eles, trabalhadores inscritos nas agências dos Correios, os que fizeram a contestação até dia 16 de agosto. E aqueles também que receberam alguma parcela, mas tiveram pagamentos suspensos em agosto. Isso mesmo, Lilian. Os valores serão pagos inicialmente por meio de poupança social digital, disponíveis apenas para o pagamento de contas, de boletos e realização de compras por meio do cartão de débito virtual. A data para a liberação do auxílio para transferências ainda não foi definida. Bem, agora vamos a mais uma entrevista. Hoje o jornal está recheado de entrevistas para você. Agora o Jornal da Rede Alesp conversa com Aurélio Melo. Ele é psicólogo e vai falar sobre ansiedade e isolamento social em tempos de pandemia. Doutor Aurélio Melo, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, obrigado. Obrigado, senhor, por aceitar o nosso convite. Podemos considerar a ansiedade uma doença, doutor Aurélio?
É um tipo de transtorno, né? Não seria propriamente uma doença, mas os sintomas de uma doença, de um tipo de vida, de um modo de se relacionar com as coisas, né? Doutor, bom dia. Quem está falando é Lilian. Eu acho que durante essa pandemia, o isolamento social que mudou drasticamente, né, o dia a dia das pessoas, o aumento da ansiedade deve ter sido muito, e está em ênfase, né, ansiedade, depressão, né? E quais os sintomas que uma pessoa hoje ela tem? Os primeiros sintomas para mostrar que ela, sim, ela é uma pessoa ansiosa e precisa de tratamento. Olha, a gente tem observado, Lilian, que as pessoas elas ficaram mais ansiosas nesse isolamento, né? Porque elas são obrigadas a ficarem dentro de casa, com menos, vamos dizer, de lazer, de saída, e aí elas acabam tendo que olhar um pouco mais para elas, para alguns aspectos que às vezes elas escondiam delas mesmas quando tinham a opção de sair, de se distrair, não é? Não vai ter. Então, as incertezas, o que vai retornar, como vai ser o dia de amanhã, não é? A incerteza, ela sempre fez parte da vida. Mas vamos dizer que agora as pessoas estão vivendo muito essas incertezas. Então, isso daí aumenta muito a ansiedade, né? Então, a gente vê as pessoas, algumas pessoas, elas reagem de modo diferente. Algumas tendem a ficar mais deprimidas dentro de casa, não é? A ficarem mais apáticas, mais indiferentes às coisas, mais desmotivadas. Outras ficam mais ansiosas, se ligando o tempo todo ao celular, às redes sociais, consumindo o tempo todo, né, nas redes sociais. Eu tenho recebido relatos e acompanhado também no meu atendimento o caso do aumento das pessoas de compras pela internet, né? As pessoas, apesar de não poderem sair, também estão bebendo mais, né? Compram bebidas alcoólicas no mercado, trazem para casa, às vezes fazem uma videoconferência, né? Um encontro entre amigos e cada um bebendo da sua casa. Então, as pessoas vão procurando modos diferentes de lidar com a ansiedade, né? Com essa agitação. O sintoma da ansiedade, basicamente a ansiedade é você viver no futuro imediato, desde um minuto à frente do seu tempo até ficar pensando nas próximas semanas, nos próximos meses, no fim do ano. Não é? Quando você vive no futuro, você está possuído pela ansiedade. Não é? Você está vivendo de modo ansioso as suas questões. Qual seria, então, doutor, uma pessoa que pensa no futuro e isso cria uma ansiedade muito maior do que o normal? Qual seria uma primeira atitude, então, quando viesse esse tipo de pensamento dentro dela? Qual a maneira que ela deveria se postar para sair desse mundo e evitar, né, que com isso ela tenha uma ansiedade maior? A gente deve se prender às tarefas presentes, ao cotidiano, né? Tentar se objetivar. Essa é a ideia, né? O que seria se objetivar? Você se prender ao mundo concreto, aos seus deveres, às suas tarefas, né? Procurar fazer coisas, melhorar coisas que já estão feitas, né? E toda vez que vem um pensamento acerca do futuro, de algo que eu não posso fazer, eu tenho que abrir mão disso, né? E aquilo que eu posso fazer, eu devo fazer, né? Eu posso, por exemplo, o fato de aumentar a nossa ansiedade não significa que eu não posso me planejar, né, para o futuro, preparar algumas coisas para o dia de amanhã, mas é aquilo que eu posso fazer. Aquilo que eu não posso fazer, eu tenho que abrir mão disso e ficar preso ao presente, né? Então, eu acordei hoje é dia 27 de agosto. Bom, o que eu tenho para fazer hoje? Hoje é quinta-feira. Vou fazer as coisas de hoje, me prender às minhas tarefas, né? E abrir mão daquilo que eu não posso fazer nada, né? E tem muita gente sofrendo com o dia de amanhã, com as incertezas, né? É muito difícil para as pessoas saírem do suposto controle da vida delas, né? Controle esse que é uma ilusão muito grande. Agora, doutor Aurélio,
por causa da pandemia, parece que esse assunto ansiedade, ele está sendo muito mais discutido, ele está sendo muito mais falado. Parece que a percepção das pessoas sobre o problema aumentou. Mas muito antes da pandemia, já há anos que a gente escuta falar de pessoas com chamada síndrome do pânico, com inúmeros problemas de saúde ligados à ansiedade, principalmente em grandes cidades. Ou seja, eu penso que parece que já faz algum tempo que o ser humano ele não vem sabendo mais lidar com as suas obrigações, ele vem, às vezes, ele anda sobrecarregado, ele pega mais responsabilidades do que ele aguenta carregar. E como que é a visão do senhor que lida com esse meio, que lida com pacientes, que tem esse encontro com pacientes de forma constante nos últimos anos em relação a isso? Você observou bem. Na verdade, a ansiedade ela é uma das doenças do nosso século, né? Do século XX, inclusive, né? A gente vem observando isso daí. Quer dizer, a vida, sobretudo nas grandes cidades, e agora no mundo globalizado, até nas pequenas cidades, a vida é muito planejada hoje, é tudo muito corrido. Não é? Então, você vai viajar, você compra as passagens, você providencia a sua viagem 6 meses antes, 3 meses antes, ou até um ano antes, não é? Então, tudo isso faz com que você, de certa maneira, viva no futuro, não é? Porque você precisa pensar o que você vai fazer, porque passa tudo muito rápido, são inúmeros compromissos, não é? Apesar de todo o sistema de comunicação que nós temos hoje, teoricamente deveria abreviar o nosso tempo, sobrar mais tempo para a gente fazer outras coisas, na verdade a gente está se enchendo de mais compromissos. Então essa série de compromissos, de tarefas, né, e essa vivência do futuro, né, quer dizer, tudo está no futuro, né, a gente tem uma cultura que a gente valoriza muito o futuro, né, o que nós vamos fazer, né, o que vai acontecer, e sempre a esperança de que o futuro vai ser algo muito interessante, que tem algo muito bom para nos surpreender. Então, isso faz com que as pessoas elas fiquem sempre se remetendo a esse futuro, né? Então, isso não é uma coisa da pandemia, isso já é uma coisa que a gente vem vivendo aí desde o século XX, mas que vem se acelerando à medida em que a vida ela está se tornando muito acelerada, né? Então, o mundo ele sempre mudou, ele sempre esteve em mudança. Só que há um fenômeno, desde vamos dizer aí, da Segunda Guerra Mundial para cá, há um fenômeno que é de uma mudança muito rápida. Então, essa mudança muito rápida, ela criou novas características do mundo, né? A isso o sociólogo polonês Zygmunt Bauman chamou de modernidade líquida, né? Quer dizer, nós estamos vivendo tempos líquidos, quer dizer, o tempo ele escorre como se fosse a água, escorre entre os dedos, ele nos escapa, as transformações são muito rápidas, tá? Então, aquela época onde o avô ensinava para o filho, para o neto, como ele deveria viver a vida, ele transmitia os ensinamentos da vida, isso não serve mais, porque a vida do avô já é completamente diferente da vida do neto, né? Então, hoje você tem transformações a cada 20 anos, né? Então, se você pegar pessoas com uma diferença de 20 anos, elas já têm costumes, hábitos, se relacionam de maneira diferente com a tecnologia. Então, essas mudanças, elas trouxeram muita ansiedade, né? E trazem muita ansiedade. Agora, a pandemia, ela causou esse isolamento, essa ameaça de adoecimento, esse confinamento. Então, isso fez com que as pessoas perdessem o controle sobre as coisas e uma incerteza agora do que vai acontecer. Então, isso potencializou a nossa ansiedade. É isso que acontece. Ô Aurélio, uma pessoa ela pode ter um quadro somatizado de ansiedade junto com depressão, ou a ansiedade, sem cuidar dela, ela ocasiona uma depressão? A ansiedade ela pode ser vista tanto como um sintoma independente, né, da depressão, como ela pode ser um sintoma da depressão.
Normalmente, pessoas com depressão, elas apresentam muita ansiedade, né? Vamos dizer assim, pessoas com depressão ou com traços depressivos, tá? Quando você se deprime, você automaticamente começa a ficar muito ansioso, justamente porque você sente a diminuição do movimento interno. Você fica mais lento, mais desanimado, mais apático. E aí isso traz muita ansiedade, porque você não consegue se movimentar. A melhor coisa para a ansiedade é o movimento em todos os sentidos. Você fazer coisas, você agir, ter atitude, até mesmo o exercício físico, né? Ele tende a dispersar a ansiedade. A ansiedade, ela fica mais potente, ela domina a pessoa, aquela pessoa que está paralisada. Ela está indecisa, ela está parada diante de alguma coisa, diante do trabalho, diante da família, né? Então ela fica dominada pela ansiedade. O movimento faz diminuir a ansiedade. Então, quando você começa a agir, você começa a dispersar a ansiedade. E muitas vezes a ansiedade é um sintoma da depressão, na verdade. Doutor Aurélio, eu já estive próximo de pessoas com problemas de ansiedade e você, às vezes, como amigo ou como parente, você se vê num papel que você quer ajudar e você não sabe como. E eu acredito que, assim como eu, muitas pessoas que estão nos assistindo em casa, talvez tenham essa dúvida. Como lidar, o que dizer para uma pessoa que está próximo a gente e está sofrendo com esses problemas de ansiedade? O que a gente pode fazer para ajudar a pessoa? Bom, eu acho que é conversar com a pessoa, né? Dizer para ela francamente, estou percebendo que você está muito ansioso, muito ansiosa, não é? O que está acontecendo? Quer conversar sobre isso? Não é? Você precisa lidar com essa ansiedade, né? Precisa dispersar essa ansiedade, agindo, né? Tomando uma atitude, não é? Abrindo mão daquilo que você não pode resolver, porque muitas vezes as pessoas sofrem porque elas se iludem achando que elas podem controlar uma série de eventos, e aí elas começam a sofrer com essa ansiedade. Pessoas mais controladoras, elas são mais ansiosas. Tá? Isso aí você pode observar. Então, você tem que ter uma conversa franca com essa pessoa. Isso, no mínimo. E no máximo, dizer para essa pessoa, olha, você precisa de procurar uma ajuda profissional. Né? Você precisa entender o que está acontecendo. Aí, talvez uma ajuda profissional vá poder te clarear, mostrar para você por que você está tão ansioso. Né? A ansiedade é um sintoma extremamente incômodo. Ela é uma agitação interna, né? Ela faz a gente perder a atenção, e aí quando você não tem atenção, você não memoriza direito as coisas, você não coordena direito as coisas. Então a ansiedade é um sentimento, é um afeto que chacoalha a gente por dentro. Aurélio, uma criança que convive com os pais ansiosos ou com pessoas ao seu redor ansiosas, ela tende a desenvolver isso com maior facilidade e num tempo bem ainda durante a infância? Sim, ela tende, né? A criança, ela tende a refletir muito a dinâmica familiar. Então, uma família muito ansiosa, você vai ter uma criança também muito ansiosa. Às vezes até é mais fácil observar a criança do que os próprios pais. Às vezes a gente observa justamente que a criança está muito ansiosa e quando você vai olhar mais de perto, você vai ver que na verdade, ela está sinalizando um problema familiar ali. Não é? Então os pais trazem, e hoje está muito na moda, né? Bem entre aspas, está muito na moda os pais compartilharem seus problemas com os filhos. Né? Isso é uma coisa que a gente não entende muito, né? Por que começou essa moda? Os pais não conseguem entender que a gente tem que separar as coisas. Né? Então, não é que a gente tem que poupar as crianças de tudo. Elas precisam participar de algumas coisas. Mas muitas vezes os pais compartilham sem filtro os problemas deles com as crianças. As crianças não podem fazer nada. Elas não podem resolver. Então elas acabam ficando muito ansiosas, porque elas ficam testemunhando tudo aquilo, vendo tudo aquilo que está acontecendo em família,
e não podem fazer nada. Isso gera muita ansiedade em qualquer pessoa, inclusive em crianças. Né? Então, às vezes, os pais trazem problemas financeiros, trazem uma dúvida, aquela angústia. A criança fica lá como um espectador, vendo tudo aquilo sem poder fazer nada. Agora, doutor Aurélio, o senhor deixou a bola pingando aí, eu vou cortar. Em relação a essa coisa aí da ansiedade nas crianças, quais as particularidades que levam uma criança a ter ansiedade? Porque a pessoa adulta, ela vai falar assim, eu sofro muita pressão no trabalho, eu tenho muita responsabilidade, eu tenho contas para pagar. O que a criança alega quando ela se sente ansiosa, quando ela se sente mal, pressionada por alguma coisa? Que tipo de argumentos ela leva para os médicos e para a própria família? A gente pode observar, por exemplo, no caso da criança... Desculpe, pronto. A gente pode observar, por exemplo, em famílias muito ansiosas, a criança ela tende a viver algumas questões familiares, né? Então, mesmo que não seja um problema dela, ela vive aquele ambiente de incerteza, de insegurança, né? Os pais transmitem muita insegurança para essa criança. Então, ela começa a lidar com as coisas de uma maneira muito insegura. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, né? Os pais que reclamam muito de dinheiro, falam muito das dificuldades para a criança. Então, ela quer viajar com os amigos, vai ter uma viagem na escola, por exemplo, né? Um acampamento. E aí os pais, olha, eu não sei, a gente vai ver ainda. Aí transmite aquela insegurança para a criança. Nem diz que sim, nem diz que não. A criança começa a sofrer com aquilo. Ela começa a ficar esperando ansiosamente, perguntando todo dia se ela vai viajar, se ela não vai. Então, é um modo de viver as coisas que é aprendido em casa. Tá? Esse é um modo de transmitir as coisas. Eu vejo assim coisas muito simples. Né? Às vezes, os pais transmitem muita incerteza, muita insegurança para a criança em pequenos eventos. Né? A questão da violência, ela existe, é uma questão real, mas às vezes os pais transmitem muito medo para as crianças, né? Porque eles têm muito medo que aconteça alguma coisa. Então a criança fica muito insegura, fica muito apreensiva. Né? Então a ansiedade ela vem muitas vezes desse modo de se relacionar em casa. Tá? Não é de compromissos que a gente tem, né, como adulto, problemas no trabalho, mas esses passam a ser problemas da criança, tá? Desde pequena. Às vezes até um trabalho escolar, a ida na casa de um colega, né? Uma festinha que vai ter, então a criança fica ansiosa sobre aquilo. Ela não consegue ficar no presente, ela fica só pensando no dia da saída, no dia da festa. Ela não consegue viver o presente. Por quê? Porque há uma insegurança muito grande. Ela vive tudo de modo muito inseguro dentro de casa. É aí que a gente vê a diferença dos pais. Se forem pais tranquilos, calmos, pais que transmitem uma certa segurança, mas para você transmitir segurança, você precisa ser uma pessoa mais ou menos segura. Então a criança fica mais ou menos tranquila. Pais também que não dão mensagem ambígua, né? Aquela mensagem que é sim e não ao mesmo tempo. Então, às vezes, é muito mais saudável você dizer não para a criança. Não, meu filho, isso não é possível, nós não vamos fazer, você não vai. Você não vai, mas os meus amigos vão, todo mundo... Eu não posso? Não, não pode, nós proibimos você. Acabou. Isso não mata ninguém, tá? Isso não cria nenhum trauma, desde que seja uma coisa de bom senso, de uma coisa bem explicada. Agora, o que não dá é para você... Hoje, o que está muito na moda, de novo, né? É os pais, assim, não conseguem dizer não para os filhos, fica cozinhando no banho-maria. A gente vai ver. Peraí, eu vou falar com a sua mãe. A sua mãe vai falar com o seu pai. Não, peraí, a gente vai ver. E fica cozinhando, a criança vai criando ansiedade. Quando será? Não, olha, veja bem, não sei.
eu vou conseguir, mas está difícil. Ó, seja claro, não é? Então, o modo de criação está ajudando muito aí, está incrementando muito essa questão da ansiedade. Doutor, e essa criança ansiosa, o melhor remédio seria, então, uma criança que ela seja ansiosa, pelos pais serem ansiosos também, desde pequeno já fazer uma terapia? Quando os pais não conseguem lidar com a ansiedade da criança, eles têm que procurar a ajuda de um profissional. É? Até certo ponto, faz parte do papel dos pais, da educação, tratar essa ansiedade do filho, né? Conversar com os filhos, né? Então, sei lá, o meu filho vai jogar bola no domingo, ele está muito ansioso, ele não para de falar disso, eu tenho que dizer para ele, falar, filho, hoje é quinta-feira, tá? No domingo a gente conversa sobre o seu futebol, tá tudo certo, tá? Então, tá bom, agora vamos mudar de assunto, vamos agora fazer a lição, vamos fazer as coisas que tem para fazer hoje, tá? E a gente volta a falar disso no domingo, tá bom? Não vamos falar disso agora, porque é só domingo o seu jogo. Entende? Quer dizer, essas coisas assim, muito simples. Mas os pais hoje, eles, de um modo geral, eu tenho observado que eles têm um tratamento assim, como se a criança fosse de cristal, né? Ela pode quebrar e depois não tem como mais remendar, né? O cristal, né? Não fica mais a mesma coisa. Então é um tratamento assim muito delicado em muitos casos, só que deixa o indivíduo muito inseguro, muito frágil. Né? O não ajuda muito o indivíduo a se desenvolver. É claro que tem que ser um não também acompanhado de amor, de carinho, né? Não pode ser só um não, né? Mas o não, ele ajuda muito você a se desenvolver, a saber dos seus limites, saber que você não pode, e aí você vai atrás do que você pode. Com certeza. Olha, por que essa geração toda agora só vive atrás daquilo que eu gosto? Ah, porque eu gosto disso. Ah, isso eu não gosto, eu não vou atrás. Ah, eu estou ansioso. Por que as pessoas estão ansiosas? Porque elas não fazem o que tem que fazer. Elas só fazem o que elas gostam. O que elas não gostam, elas não vão fazer, porque não vai dar certo. Não é bom fazer o que eu não gosto. Ora, você sempre faz o que você não gosta. Raramente, de vez em quando, você tem a sorte de fazer o que você gosta. Tá? Mesmo quando você trabalha com alguma coisa que você gosta muito, você trabalha, você nem todo dia acorda querendo fazer aquilo. No entanto, tem que fazer. Né? Você pode... Eu sou professor, eu gosto de dar aula, mas não significa que todo dia eu acordo querendo dar aula. Não significa que eu gosto de dar 12 horas de aula. Mas às vezes você tem que dar. Né? Tem um compromisso. Mesmo o jogador de futebol, ele ganha milhões para jogar bola. Mas tem um dia que ele acorda lá e ele não quer jogar bola. Mas ele tem que jogar porque tem um contrato. Então a gente criou uma cultura do que o Comte Sponville, filósofo francês, chama euzinho querido. Esse eu super mimado, super bajulado, que não pode ouvir não, que tem que fazer tudo que ele quer. Então esse eu, ele vai ficar muito ansioso mesmo. Porque ele vai ficar o tempo todo procurando aquilo que ele quer fazer, evitando aquilo que ele não quer e deixando de se objetivar no mundo, de fazer o que ele tem para fazer. Né? Quando a gente escolhe muito, acaba sendo escolhido. Né? Quer dizer, o mundo ele atropela as pessoas, ele segue em frente. Né? Poucas às vezes a gente tem chance de escolher as coisas. Né? Vejam, se vocês hoje estão aí no trabalho de vocês, no trabalho jornalístico, profissional, não caiu do céu, foi através de muito trabalho, muita luta, muito suor, tiveram que estudar bastante, tiveram que sacrificar muitas noites de sono, não é? Então ele veio desse jeito, não é só porque vocês gostavam, né? Ele veio através de um esforço muito grande, mas parece que hoje os pais têm medo, né? Eles querem poupar os filhos dos esforços, né? Do sofrimento. Ora, o sofrimento ele é uma parte inerente da vida, né? Onde existe vida, existe sofrimento. De vez em quando vem um presente, vem um agrado, vem uma brisa, um vento que alivia, um prazer que a gente tem, né? Mas normalmente a vida é isso, é luta. Já disse o mestre Freud, né?
um dos maiores pensadores do século XX. A vida é luta. Com certeza, Aurélio. Aurélio, eu queria agradecer, né? Nosso tempo já acabou. Muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado por trazer para o telespectador hoje a realidade da ansiedade, como ela deve ser tratada. Muito obrigada e tenha uma boa tarde, Aurélio. Uma boa tarde para vocês, foi um prazer. Boa tarde. Boa tarde. Bem, Fábio, estamos já rumando quase para o final, né? Sim. Do nosso jornal, que começou às 9h30 da manhã, mas vamos antes a mais algumas notícias, né? Claro. A Alemanha anunciou que estenderá até pelo menos o dia 14 de setembro as restrições de entrada no país para as pessoas que viajam para a maioria dos países de fora da União Europeia. Essa medida está em vigor desde o mês de março, quando teve início a pandemia do novo coronavírus. Inicialmente, essa medida seria válida até o dia 31 de agosto. Segundo as autoridades alemãs, as advertências aos viajantes não são uma proibição, e sim uma atenção para que não se arrisque em regiões com risco de contaminação pelo novo coronavírus. A exceção era para quem apresentar um teste negativo para o novo coronavírus de menos de 48 horas. Essas recomendações são feitas com base na classificação elaborada pelo Robert... como é que funciona aqui? Elaborada pelo Robert Koch Health Institute, embora tenha advertências para viajantes de cerca de 160 países. 130 são considerados de risco, como, por exemplo, algumas regiões da Espanha, sudeste da França, Bruxelas, Romênia, Bulgária e Croácia. Agora temos giro de repórteres, viu, Lilian? Sim, né? Vamos lá. Agora quem vai falar com a gente é a nossa outra colega de profissão, a nossa repórter Catarina Achuti. Catarina, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Fábio. Tudo bem? Tudo ótimo com você. Tudo jóia. Então tá bom, está nos escutando. Ô, Catarina, o que você trouxe hoje pra gente de informações aqui do Parlamento Paulista? Bom, eu vou falar sobre o pequeno e o grande expediente que aconteceram ontem, né, na quarta-feira, aí no plenário Juscelino Kubitschek da Assembleia Legislativa de São Paulo. Foi aí a 45ª sessão ordinária, inclusive transmitida aí ao vivo para todos os nossos telespectadores da Rede Alesp. Bom, para quem não sabe, eu vou só pincelar rapidinho o que seria o pequeno e o grande expediente. O pequeno expediente, ele acontece diariamente, né, de segunda a sexta-feira, sempre a partir aí das 14h30, que é o momento em que os deputados usam a tribuna para falar de temas diversos aí, temas de interesse público, inclusive, durante 5 minutos, e depois às 15h30, 1 hora depois, começa o grande expediente, que também é uma proposta muito similar, né? É um momento que os deputados falam de temas diversos aí, mas pelo tempo regimental de 10 minutos. Bom, então ontem aconteceu o pequeno e o grande expediente, alguns deputados participaram, inclusive de maneira aí presencial. Vou comentar um pouquinho sobre esse tema, então quais parlamentares participaram e que tipo de assunto eles trouxeram para a tribuna, né? Então, por exemplo, o deputado Jorge do Carmo participou, usou aí a tribuna, e ele falou um pouco sobre, fez algumas críticas, na verdade, né? As obras inacabadas do Rodoanel, que já duram aí mais de 10 anos. Inclusive, recentemente saiu aí uma reportagem falando que já são mais ou menos 13 anos, né, que 482 famílias aguardam suas moradias. São famílias que perderam suas casas por conta da reforma do Rodoanel ali no trecho sul, né, do município. E a Dersa, que é a empresa do governo, responsável, inclusive, por administrar aí essa obra, prometeu a essas famílias moradia. E há 13 anos que elas estão aí sem um local para morar. Então, o doutor Jorge do Carmo do PT trouxe bastante esse tema, fez algumas críticas, enfim, chamou atenção bastante para esse assunto. Outro deputado que participou foi o deputado Carlos Gianazzi do PSOL, né? Ele comemorou aí uma notícia importante que nós tivemos, né? A aprovação, então, da PEC 26, que torna aí o Fundeb permanente, né? Para quem não sabe, o Fundeb é o Fundo aí de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Esse fundo, só para o pessoal entender, ele entrou em vigor em 2017 e ele expiraria agora em dezembro desse ano,
ou seja, ele perderia a validade e não existiria mais. Mas com a aprovação, então, dessa PEC 26, que inclusive foi aprovado no Senado aí por 79 senadores, ele foi aprovado e torna, então, esse fundo permanente. Outros deputados também participaram, a Janaína Pascoal participou, entre outros. Então, eu peço que os telespectadores continuem acompanhando aí o pequeno e o grande expediente, porque são temas de grande relevância discutidos nesse momento. Bem, Catarina, eu agradeço aqui tua participação, para ter trazido também para o telespectador, né, informações. É muito bacana quando vocês, repórteres, também vêm, explica como funciona o andamento da casa, que para muitas pessoas, acredito que para a maioria da população, isso é desconhecido. Você também que quer saber o andamento da Alesp, como funciona, a função dos deputados, entra no site www.alesp.org.br. Vamos caminhando já para o final do nosso jornal, mas antes com algumas informações ainda para você. A SP Art é uma daqueles eventos que normalmente mobilizam galerias, investidores e apreciadores de arte. Mas este ano, por conta da pandemia da Covid-19, a feira deixou os corredores da Bienal no Parque do Ibirapuera e acontece exclusivamente na internet. Até o próximo domingo, será possível conhecer o acervo de 136 galerias de arte e design no Brasil. Além de fotos das obras, o site traz textos curatoriais, áudios e vídeos. A visitação virtual ela é gratuita. Apenas um rápido cadastro é necessário no primeiro acesso do site, que é www.sp-arte.com. Fábio, você quer falar pra gente o que marcou agora o nosso terceiro bloco do Jornal da Rede Alesp? Terceiro bloco, a notícia em destaque é que a Alemanha anunciou que estenderá até pelo menos o dia 14 de setembro as restrições de entrada no país para as pessoas que viajam para a maioria dos países de fora da União Europeia. Essa medida está em vigor desde o mês de março, quando teve início a pandemia do novo coronavírus. Inicialmente, essa medida seria válida até o dia 31 de agosto. Bem, foram lá 4 horas de jornais com informações e notícias, tudo o que acontece aqui dentro do nosso Parlamento Paulista e também sobre notícias do Brasil e do mundo, da pandemia e outras notícias relevantes de interesse público e também de prestação de serviços. E o nosso Jornal da Rede Alesp, na luta contra o coronavírus, fica por aqui. E não esqueça, né? Você que quer dar a sua opinião ou sugestão sobre algum tema ou assunto, ligue pra gente ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp, que é o 11 98457 8129 e deixa aí. Muito obrigada por ter nos assistido. E lembre, o isolamento social, o uso de máscara, álcool, gel e lavar muito bem as mãos são práticas muito importantes para a gente vencer o coronavírus. Obrigado pela sua audiência, uma ótima tarde a todos nós. Você acompanhou Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do